Sabe aquela sensação de que algo não está certo, mas todo mundo ao seu redor insiste que você está louca, que você está vendo coisas onde não existem? Pois é, eu vivi isso por 3 anos. 3 longos anos em que meu próprio instinto gritava a verdade, mas eu escolhia acreditar nas palavras doces de quem dizia me amar. Hoje, sentada aqui, ainda sinto o gosto amargo daquela descoberta, mas também sinto algo que não esperava sentir: alívio. Deixa eu te contar como foi descobrir que meu marido dormia com minha prima, na nossa cama. Meu nome é Helena, tenho 32 anos, e por muito tempo acreditei que o amor era sobre perdoar, sobre ser compreensiva, sobre não fazer perguntas demais. Que ingênua eu era. Tudo começou há 5 anos, quando conheci Rafael numa festa de casamento. Ele era daqueles homens que chamam a atenção sem nem tentar. Alto, olhos verdes, sorriso fácil. Mas o que me conquistou mesmo foi a forma como ele olhava para mim, como se eu fosse a única pessoa no mundo que importasse naquele momento. Você tem um sorriso que ilumina qualquer ambiente. Foi a primeira coisa que ele me disse. E eu, boba, derreti completamente. O namoro foi um conto de fadas. Rafael era atencioso, carinhoso, me levava para lugares bonitos, me apresentava aos amigos com orgulho. Dizia que eu era a mulher da vida dele, que nunca havia sentido nada parecido. E eu acreditava em cada palavra, porque queria acreditar, porque finalmente havia encontrado alguém que me via de verdade. Nos casamos depois de 2 anos de namoro. A cerimônia foi linda. Eu me senti uma princesa. Lembro da forma como ele me olhava no altar, os olhos brilhando, a voz embargada quando disse sim. Parecia um sonho realizado. Os primeiros meses de casados foram realmente especiais. Tínhamos comprado uma casa pequena, mas aconchegante, cada canto escolhido com carinho. Eu trabalhava como professora numa escola particular. Ele era arquiteto numa construtora. Nossa vida parecia perfeita para quem olhava de fora. Mas foi no 2º ano de casamento que as coisas começaram a mudar. Sutilmente, quase imperceptivelmente. Rafael começou a trabalhar até mais tarde. Chegava em casa cansado demais para conversar. Quando eu perguntava sobre o trabalho, ele respondia de forma evasiva. Ah, você não entenderia. São questões técnicas. Eu tentava ser compreensiva. Afinal, ele estava se esforçando para crescer na carreira. E eu sabia que a profissão de arquiteto era muito exigente. Mas havia algo no jeito dele me olhar que havia mudado. Não era mais aquele olhar de encantamento do começo. Era mais distante. Como se eu fosse parte da mobília. Rafa, a gente podia jantar fora hoje? Faz tempo que não saímos juntos, eu sugeria. Estou muito cansado, Hel. Que tal pedimos uma pizza e assistimos um filme? E lá estava eu, toda arrumada, maquiada, com um vestido que havia comprado especialmente para ele, comendo pizza na frente da TV enquanto ele mexia no celular. Eu me sentia invisível na minha própria casa. Foi por essa época que minha prima Larissa voltou a morar na cidade. Ela havia passado 3 anos em São Paulo, tentando a vida como modelo, mas as coisas não deram certo. Larissa sempre foi a prima bonita da família. Cabelos loiros, corpo escultural, olhos azuis. Ao lado dela, eu sempre me senti comum. Prima, você cresceu tanto. Está uma mulher, Rafael disse quando a conheceu, e eu não gostei do brilho no olhar dele. Larissa precisava de um lugar para ficar enquanto não conseguia um emprego e uma casa própria. Minha mãe sugeriu que ela ficasse conosco por algumas semanas, só até se reorganizar. Eu hesitei, mas Rafael foi logo dizendo que seria um prazer recebê-la. Claro que ela pode ficar. A casa é grande e família é família, ele disse, colocando o braço ao meu redor. Mas eu senti que o gesto era mais performático do que carinhoso. Larissa se instalou no quarto de hóspedes. E desde o primeiro dia eu notei que a dinâmica da casa mudou completamente. Rafael, que chegava em casa exausto demais para me dar atenção, de repente tinha energia para fazer piadas na mesa de jantar. Largava o celular e participava das conversas. Oferecia-se para buscar Larissa no trabalho quando ela conseguiu uma vaga numa loja do shopping. É só para ajudar mesmo. Você não precisa se incomodar. Ele dizia quando eu mencionava que poderia ser eu a buscá-la. Comecei a reparar em pequenas coisas. O shampoo especial que ele comprava para cabelos oleosos, sendo que Rafael sempre teve cabelo seco.
O perfume diferente que às vezes sentia nele quando chegava em casa. As roupas íntimas que desapareciam da gaveta e reapareciam lavadas, mas meio desorganizadas, como se alguém que não conhecia meu sistema de organização as tivesse colocado de volta. Rafa, você pegou minha blusa azul emprestada para alguém? Perguntei um dia, depois de procurar por toda parte uma peça que havia comprado recentemente. Que blusa azul? Você tem várias coisas azuis, Hel. Deve estar perdida aí no seu armário. Você sabe como é desorganizada, ele respondeu, sem nem levantar os olhos do computador. Eu era muitas coisas, mas desorganizada não era uma delas. Sempre fui meticulosa com minhas roupas, cada peça no seu lugar, mas comecei a duvidar de mim mesma. Talvez ele estivesse certo. Talvez eu estivesse imaginando coisas. A situação foi ficando mais estranha. Larissa, que era naturalmente expansiva, começou a ficar mais reservada comigo. Evitava meus olhos durante as conversas. Respondia de forma evasiva quando eu perguntava sobre seus planos. Mas com Rafael, ela era toda sorrisos e gargalhadas. Vocês dois estão muito íntimos ultimamente, comentei uma noite, depois que os vi conversando baixinho na cozinha por quase 1 hora. Intimidade? Helena, ela é sua prima. Estou apenas sendo gentil com uma pessoa da família que está passando por dificuldades, Rafael respondeu, com um tom de impaciência que me deixou pequena. Eu sei. É que o quê? Você está com ciúmes da sua própria prima? Isso é ridículo, Helena. E constrangedor. Constrangedor. A palavra ecoou na minha cabeça por dias. Será que eu estava sendo possessiva demais? Será que meus medos eram infundados? Rafael tinha razão. Larissa era minha família. Eu devia confiar mais. Mas meu corpo não mentia. Toda vez que entrava em casa e os encontrava juntos, meu estômago embrulhava. Toda vez que Rafael chegava tarde com uma desculpa nova, meu coração disparava. Toda vez que Larissa desviava o olhar quando eu tentava conversar com ela, uma parte de mim gritava que algo estava errado. As semanas se transformaram em meses, e Larissa continuava morando conosco. Toda vez que eu tocava no assunto de ela procurar um lugar próprio, Rafael interferia. Deixa ela se organizar direito, amor. Não custa nada ajudar a família. Além do mais, é bom ter alguém em casa quando você volta tarde da escola, ele dizia, e eu me sentia egoísta por querer minha casa de volta. Minha rotina como professora era previsível. Saía de casa às 7 da manhã, voltava às 6 da tarde. Rafael tinha horários mais flexíveis. Muitas vezes trabalhava de casa ou saía para visitar obras. Larissa conseguiu um emprego de meio período numa loja, então ficava em casa durante as manhãs. Comecei a reparar que nos dias que eu chegava mais cedo, a casa tinha um cheiro diferente. Não era ruim, apenas diferente. Como se alguém tivesse usado um perfume que não era meu nem dos produtos de limpeza habituais. E havia pequenos detalhes fora do lugar. Uma almofada do sofá numa posição ligeiramente diferente, uma xícara na pia que eu não tinha usado, a cama ligeiramente desarrumada de um jeito que não era minha forma de fazer. Amor, você dormiu mal hoje? A cama estava toda bagunçada, comentei uma manhã. Deve ter sido o calor. Acabei me mexendo muito durante a noite. Rafael respondeu sem me olhar, enquanto tomava café. Mas eu lembrava perfeitamente de como havia deixado a cama ao sair para trabalhar. E não era daquele jeito que encontrei ao voltar. O que mais me incomodava era a mudança no comportamento deles comigo. Rafael, que antes me procurava para contar sobre o dia, agora parecia sempre ocupado quando eu chegava. Estava ao telefone, ou no banho, ou precisava sair para resolver algo urgente. Você anda muito ausente ultimamente, comentei uma noite, quando finalmente conseguimos ficar sozinhos na sala. Desculpe, amor. O trabalho está muito puxado. Estamos com vários projetos grandes. E você sabe como é importante para mim crescer na empresa, ele disse, me dando um beijo na testa. Mas era um beijo automático, sem calor. E a Larissa? Quando você acha que ela vai conseguir se mudar? O rosto de Rafael se endureceu quase imperceptivelmente. Por que você insiste nesse assunto? Ela está passando por um momento difícil. Achei que você fosse mais solidária com a própria família. Não é falta de solidariedade, Rafa. É que sinto que perdemos nossa privacidade. Nossa intimidade. Nossa intimidade. Ele riu de um jeito que me fez sentir ridícula. Helena, a casa tem 3 quartos. Ela não está dormindo com a gente.
Não era sobre o espaço físico, e ele sabia disso. Era sobre a energia da casa, sobre como eu me sentia uma estranha no meu próprio lar. Mas eu não sabia como explicar isso sem soar neurótica. As coisas pioraram quando comecei a trabalhar no projeto da Feira de Ciências da escola. Precisava ficar até mais tarde algumas vezes por semana, organizando materiais e supervisionando os alunos. Quando chegava em casa nessas noites, sempre encontrava Rafael e Larissa assistindo a algum filme na sala, muito próximos no sofá. Como foi o dia de vocês? Eu perguntava, tirando os sapatos. Tranquilo, eles respondiam quase em uníssono, mas havia algo forçado na resposta. Uma noite, cheguei em casa mais cedo que o esperado. Havia esquecido alguns materiais para o projeto e voltei para buscá-los. Quando abri a porta, ouvi risadas vindas da cozinha. Caminhei até lá e os encontrei muito próximos. Rafael encostado no balcão e Larissa praticamente colada nele, rindo de alguma coisa. Eles se afastaram rapidamente quando me viram. Oi, amor, chegou cedo hoje, Rafael disse, com um sorriso que não chegou aos olhos. Esqueci uns papéis para a feira. Estava rindo de quê? Ah, a Larissa estava me contando umas histórias engraçadas do trabalho, ele respondeu. Mas nenhum dos dois conseguia me olhar diretamente. Que tipo de histórias? Insisti. Coisas de loja. Você não conhece as pessoas. Não ia entender a graça, Larissa disse. E havia uma pontada de irritação na voz dela. Subi para o quarto com o coração apertado. Será que eu estava imaginando a estranheza da situação? Será que meu ciúme estava me fazendo ver coisas onde não existiam? Mas na semana seguinte, aconteceu algo que me fez ter certeza de que não estava louca. Estava organizando a gaveta de meias de Rafael quando encontrei algo que não deveria estar ali. Um brinco. Um pequeno brinco dourado que eu nunca havia visto antes. Meus brincos eram todos de prata ou bijuteria colorida. Este era claramente caro, delicado, feminino. Fiquei parada por vários minutos, olhando para aquela pequena evidência. Meu coração batia tão forte que eu podia ouvi-lo. Tentei pensar em explicações racionais. Talvez tivesse caído de alguma roupa que eu havia emprestado para alguém. Talvez fosse de alguma cliente da construtora que Rafael havia ajudado. Mas no fundo, eu sabia. Sabia que aquele brinco pertencia a alguém que estivera ali, no nosso quarto. Tempo suficiente para perdê-lo. E a única pessoa que fazia sentido era Larissa. Guardei o brinco numa pequena caixa na minha gaveta de joias, como uma evidência que eu ainda não sabia como usar. Não consegui confrontar Rafael naquele momento. Parte de mim ainda esperava estar errada. Ainda queria acreditar que havia uma explicação inocente. Mas comecei a prestar mais atenção. E quanto mais eu observava, mais óbvio ficava que alguma coisa estava acontecendo bem debaixo do meu nariz. Rafael havia mudado o perfume. Estava usando o mesmo que eu sentia na casa nas tardes que chegava mais cedo. Larissa tinha adquirido roupas novas, mais caras do que seu salário de vendedora permitiria. E eles tinham desenvolvido uma linguagem própria, feita de olhares e meias palavras que me excluía completamente. Vocês parecem muito próximos ultimamente, comentei com Larissa numa tarde em que estávamos sozinhas. Próximos como? Ela perguntou, mas havia uma defensividade na voz que confirmou meus piores medos. Sei lá, muito íntimos. Muitas conversas particulares, muitas risadas. Helena, você está sendo paranoica. Rafael é meu primo por casamento. É natural que a gente se dê bem. Ele está sendo gentil comigo num momento difícil da minha vida. E você está sendo grata, eu disse, sem conseguir conter a acidez na voz. Larissa me olhou com uma expressão que não consegui decifrar. O que você está insinuando? Nada. Só acho que 3 meses já é tempo suficiente para você se reorganizar e encontrar seu próprio espaço. Se você não me quer mais aqui, é só falar. Não precisa ficar dando indiretas. Não é que eu não te queira aqui, Larissa. É que o quê? Eu não consegui terminar a frase. Como dizer para alguém que você suspeita que ela está dormindo com seu marido? Como acusar sem provas concretas? Como destruir uma família inteira baseada numa intuição? Esquece. Está tudo bem, murmurei, e saí de perto antes que ela visse as lágrimas nos meus olhos. A gota d'água veio numa quinta-feira comum de março. Eu havia planejado uma surpresa para Rafael. Era nosso 3º aniversário de casamento. E mesmo com toda a estranheza dos últimos meses, eu ainda queria acreditar que podíamos voltar a ser felizes. Saí mais cedo da escola.
Comprei ingredientes para fazer seu prato favorito: risoto de camarão e uma garrafa do vinho que bebemos na lua de mel. Passou na minha cabeça que talvez, com Larissa fora de casa trabalhando, pudéssemos ter uma noite como antigamente. Quando cheguei em casa, vi o carro de Rafael na garagem. Estranhei, porque ele havia dito que teria reunião o dia todo com um cliente importante. Mas talvez a reunião tivesse acabado mais cedo, talvez ele também estivesse planejando algo especial para a data. Abri a porta devagar, querendo fazer uma surpresa. A casa estava em silêncio, mas havia música baixa vinda do quarto. Subi as escadas com os sacos de compras, imaginando encontrar Rafael descansando, ou talvez se arrumando para me surpreender. O que eu vi quando abri a porta do nosso quarto destruiu meu mundo em segundos. Eles estavam na nossa cama, na cama que eu havia arrumado com tanto carinho naquela manhã, onde eu dormia todas as noites, onde eu havia sonhado em criar filhos um dia. Rafael e Larissa, nus, entrelaçados, completamente alheios ao mundo ao redor. Por um momento que pareceu eterno, fiquei paralisada. Meu cérebro se recusava a processar o que meus olhos viam. Era como se eu estivesse assistindo a um filme, como se aquela cena não pudesse ser real. Foi Rafael quem me viu primeiro. Nossos olhos se encontraram por uma fração de segundo, e naquele olhar vi não apenas culpa, mas algo pior: alívio. Como se ele estivesse cansado de fingir, cansado de esconder. "Helena!" ele gritou, empurrando Larissa e tentando se cobrir com o lençol. Larissa se virou e me viu, e sua expressão foi de pânico puro. Mas havia algo mais ali. Havia desafio, como se uma parte dela quisesse que eu os descobrisse. Eu deixei cair os sacos de compras. O som da garrafa de vinho se quebrando no chão ecoou pelo quarto como um tiro. Camarões espalhados pelo chão. Vinho tinto se espalhando como sangue. "Não é o que você está pensando", Rafael disse, a frase mais clichê e insultuosa que alguém pode dizer numa situação dessas. Eu não consegui responder. Não consegui gritar, chorar ou xingar. Apenas fiquei ali, vendo minha vida desmoronar diante dos meus olhos. "Helena, me deixa explicar", ele continuou, levantando-se e vestindo uma bermuda rapidamente. "Explicar o quê?" Minha voz saiu como um sussurro. "Como você vai explicar isso?" Larissa permaneceu na cama, cobrindo-se com o lençol, mas seu olhar estava fixo em mim com uma intensidade perturbadora. "Foi um erro, Helena. Um momento de fraqueza. Não significa nada", Rafael disse, se aproximando. "Não se aproxime de mim", consegui dizer, encontrando minha voz. "Não ouse se aproximar de mim. Por favor, amor, vamos conversar. Podemos resolver isso." "Resolver?" A palavra saiu como uma gargalhada amarga. "Você estava transando com minha prima na nossa cama, no nosso aniversário de casamento, e quer resolver? Foi só uma vez, eu juro. Foi um momento de..." "Mentira!" A voz de Larissa nos interrompeu. Ela havia se sentado na cama, ainda coberta, mas com uma expressão que não reconheci. "Para de mentir para ela, Rafael." "Larissa, cala a boca." Ele sibilou. "Não vou calar. Ela merece saber a verdade." Eu olhei para minha prima, para a mulher que eu havia recebido na minha casa, que eu havia ajudado num momento difícil, que havia crescido ao meu lado durante a infância. "Que verdade?" perguntei, embora parte de mim não quisesse ouvir a resposta. "Não foi uma vez, Helena. Faz 2 meses que a gente está se encontrando. O mundo girou ao meu redor. 2 meses. 2 meses em que eu estava vivendo uma mentira. 2 meses em que eles me viam como uma idiota que não percebia o que estava acontecendo na própria casa." "Larissa, que porra você está fazendo?" Rafael gritou, e foi a primeira vez que o vi perder completamente o controle. "Estou fazendo o que você não tem coragem de fazer. Estou sendo honesta com ela." Ela se levantou, se cobriu com um roupão que reconheci como meu e me olhou diretamente nos olhos. "Sinto muito, Helena." Eu realmente sinto, mas aconteceu. E não foi planejado. Não foi... A gente se apaixonou. Apaixonou. A palavra me atingiu como um soco no estômago. "Vocês se apaixonaram", repeti, como se testando como as palavras soavam na minha boca. "Na minha cama, na minha casa, debaixo do meu teto." "Helena, eu posso explicar tudo", Rafael disse, tentando se aproximar novamente. "Não toque em mim", gritei.
finalmente encontrando a raiva que estava sufocada pela choque. Nunca mais toque em mim. Saí do quarto tropeçando. Desci as escadas correndo. Saí de casa e entrei no meu carro. Só então as lágrimas vieram. Chorei como nunca havia chorado na vida adulta. Chorei pela traição, pela humilhação, pela ingenuidade, pela perda de tudo em que eu acreditava. Dirigi sem destino por horas, até que escureceu e eu percebi que precisava decidir o que fazer. Não podia voltar para casa. Não ainda. Não podia enfrentar aquela cama, aquele quarto, aquela farsa. Liguei para minha irmã Clara, que morava do outro lado da cidade. Helena, que horas são essas para... Você está chorando? Clara, posso ficar na sua casa hoje? Eu não posso explicar agora, mas eu preciso de um lugar para ficar. Claro, claro que pode. Vem para cá agora. Passei a noite na casa de Clara, chorando e contando tudo o que havia descoberto. Ela ficou em choque. Todos nós adorávamos Rafael. Ele sempre foi o genro perfeito para minha mãe, o marido que qualquer mulher gostaria de ter. Eu vou matar ele, Clara disse, depois de ouvir toda a história. Vou matar os dois. Não vai resolver nada, murmurei. O que está feito, está feito. Mas por dentro, eu estava planejando. Não revenge, não vingança no sentido baixo da palavra, mas justiça. Eles haviam me humilhado por meses, me fizeram questionar minha própria sanidade, me fizeram sentir paranoica e possessiva, quando meu instinto estava absolutamente correto. Eu não ia deixar isso passar em branco. Capítulo 4. O despertar da força interior. Na manhã seguinte, voltei para casa. Rafael estava na sala, com olheiras profundas e uma expressão abatida. Larissa não estava em lugar algum. Provavelmente havia saído cedo para evitar o confronto. Helena, que bom que você voltou. A gente precisa conversar. Ele disse assim que me viu. Precisa mesmo, respondi, mais calma do que imaginei que conseguiria estar. Sentei-me na poltrona, longe do sofá onde ele estava. Queria manter distância física entre nós. Eu cometi um erro terrível, Helena. O pior erro da minha vida. Mas eu te amo. Sempre te amei. O que aconteceu com a Larissa foi um momento de loucura. Ela estava passando por dificuldades. Eu quis ajudar e as coisas saíram do controle. Escutei em silêncio, observando como ele construía a narrativa de forma a se colocar como vítima das circunstâncias. Você pode me perdoar? A gente pode tentar de novo? Eu prometo que nunca mais. Para, interrompi. Helena, por favor. Eu disse para parar, Rafael. Minha voz tinha uma firmeza que me surpreendeu. Era como se a mulher que havia descoberto a traição na véspera fosse diferente da mulher que estava ali agora. Você realmente acha que o problema aqui foi um erro? Um momento de loucura? Foi isso que aconteceu? Não, Rafael. O que aconteceu foi uma escolha. Várias escolhas. Todos os dias, durante 2 meses, vocês escolheram me trair. Escolheram me mentir. Escolheram me fazer sentir louca quando eu percebia que algo estava errado. Ele abriu a boca para protestar, mas eu continuei. Você lembra da vez que eu perguntei sobre a blusa azul que havia desaparecido? Ela estava usando, não estava? E você me fez acreditar que eu era desorganizada, que eu havia perdido minha própria roupa. O silêncio dele foi resposta suficiente. E o perfume diferente que eu sentia em você? Era dela, não era? E você deixava que eu pensasse que estava imaginando coisas. Helena, e quando eu disse que vocês pareciam muito íntimos, você me fez sentir como se eu fosse uma esposa paranoica e possessiva, como se meus sentimentos fossem ridículos. As lágrimas começaram a rolar pelo meu rosto, mas não eram lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de raiva, de indignação, de anos de gaslighting sendo finalmente reconhecidos. O que me mata não é só a traição, Rafael. É o fato de você ter me feito questionar minha própria percepção da realidade. Eu sabia que algo estava errado. Meu instinto gritava isso todos os dias. Mas você me convenceu de que eu estava louca. Eu não queria machucá-la. Mentira. Você não queria ser pego. É diferente. Levantei-me e fui até o quarto. Nosso antigo quarto. Peguei uma mala e comecei a colocar minhas roupas dentro. O que você está fazendo? Ele perguntou, me seguindo. Estou saindo. Para onde? Isso não é mais da sua conta. Helena, não precisa ser assim. A gente pode ir para a terapia, pode... Parei de arrumar a mala e me virei para ele.
Você realmente acha que terapia vai resolver o fato de você ter transado com minha prima na nossa cama? No nosso aniversário de casamento? Foi uma coincidência terrível. Coincidência? Comecei a rir, uma risada sem humor algum. Rafael, você acha mesmo que eu sou tão idiota assim? Não, Vocês escolheram esse dia de propósito. Queriam que eu descobrisse. Uma parte doentia de vocês queria que isso acontecesse exatamente assim. A expressão no rosto dele me disse que eu estava certa. E sabem por quê? Porque vocês são covardes. Prefeririam que eu descobrisse dessa forma humilhante do que ter a coragem de terminar as coisas de forma adulta. Terminei de fazer a mala em silêncio. Rafael ficou parado na porta, observando, sem saber o que dizer. Antes de sair, me virei para ele uma última vez. Tem uma coisa que você precisa saber, Rafael. Por todos esses meses, você me fez sentir pequena, invisível, como se eu não merecesse respeito nem consideração. Mas a única pessoa pequena nesta história é você. Um homem de verdade teria terminado o casamento antes de se envolver com outra. Um homem de verdade não teria deixado que sua esposa se sentisse louca por perceber o óbvio. Helena, E quanto a Larissa, ela vai descobrir logo quem você realmente é. Porque um homem que trai a esposa vai trair qualquer uma. É só questão de tempo. Saí de casa levando apenas o essencial. Não olhei para trás. Os primeiros meses morando sozinha num apartamento alugado foram os mais difíceis da minha vida. Acordava de manhã e por alguns segundos esquecia o que havia acontecido, até que a realidade voltava como um murro no estômago. Mas havia algo libertador também. Pela primeira vez em anos, eu não precisava me preocupar em chegar em casa e encontrar uma situação estranha. Não precisava questionar meu próprio julgamento. Não precisava fingir que estava tudo bem quando claramente não estava. Clara foi meu porto seguro nesse período. Ela me ajudou a encontrar o apartamento, me deu força nos dias mais difíceis, me lembrava diariamente de que eu não era a vilã da história. Você foi a melhor esposa que qualquer homem poderia ter, ela dizia. Se ele não soube valorizar, o problema é dele. Mas o mais importante foi que comecei a me lembrar de quem eu era antes de Rafael. Eu havia me perdido tanto no papel de esposa compreensiva que esqueci de ser Helena. A Helena que tinha sonhos próprios, opiniões fortes, uma personalidade vibrante. Voltei a estudar. Comecei uma especialização em psicopedagogia que sempre quis fazer, mas nunca tive tempo. Descobri que o tempo sempre esteve lá. Eu apenas não me dava permissão para usá-lo comigo mesma. Na escola, meus colegas notaram a mudança. Você está diferente, Helena, mas presente, comentou Mariana, a coordenadora pedagógica. E eu realmente estava. Pela primeira vez em anos, não estava gastando energia emocional tentando decifrar mentiras ou questionar minha própria percepção. Podia focar inteiramente no meu trabalho, nos meus alunos, em mim mesma. Foi nessa época que conheci Dr. Roberto, um psicólogo educacional que veio dar uma palestra na escola sobre desenvolvimento infantil. Ele era diferente de todos os homens que eu havia conhecido. Genuíno, direto, sem jogos ou manipulações. Você fez perguntas muito inteligentes durante a palestra, ele comentou depois, enquanto tomávamos um café na sala dos professores. É um assunto que me interessa muito. Estou fazendo especialização na área. Que coincidência! Eu estou precisando de alguém para colaborar numa pesquisa sobre dificuldades de aprendizagem. Você não gostaria de participar? Aceitei imediatamente. Era exatamente o tipo de desafio profissional que eu havia deixado de lado durante o casamento. Trabalhando com o Dr. Roberto, descobri que tinha muito mais conhecimento e intuição sobre psicologia educacional do que imaginava. Ele me tratava como igual, ouvia minhas opiniões, incorporava minhas sugestões na pesquisa. Você tem um talento natural para isso, Helena. Já pensou em fazer mestrado? Ele sugeriu durante uma de nossas reuniões. Mestrado. A ideia me pareceu tão distante por tanto tempo que nem considerava uma possibilidade real. Mas ali, naquela tarde de terça-feira, ouvindo aquelas palavras de alguém que realmente entendia da área, senti uma fagulha de ambição que não sentia há anos. Eu adoraria, mas não sei se tenho condições financeiras agora.
Existem bolsas de estudo. Com seu perfil e experiência, você teria grandes chances. Posso te ajudar com a candidatura, se quiser. Saí daquela reunião caminhando nas nuvens. Pela primeira vez desde a separação, senti que estava construindo algo novo, algo que era completamente meu. Enquanto minha vida profissional florescia, Rafael tentava desesperadamente manter contato. Ligações, mensagens, e-mails, tudo ignorado por mim. Ele chegou a aparecer na escola uma vez, mas eu pedi para a diretora informar que não queria falar com ele. Ele parecia muito arrependido, comentou Dona Célia, a diretora. Arrependimento depois de ser pego não conta, respondi, e ela assentiu com um sorriso compreensivo. Através de Clara, que ainda mantinha contato com alguns conhecidos em comum, soube que as coisas não estavam indo bem para o casal apaixonado. Aparentemente, Larissa havia descoberto que Rafael estava flertando com outras mulheres nas redes sociais. Karma, foi tudo que Clara disse, e eu concordei silenciosamente. Mas a notícia que realmente me abalou veio 6 meses depois da separação. Minha mãe me ligou numa manhã de sábado, a voz estranha ao telefone. Filha, eu preciso te contar uma coisa. É sobre seu pai e a situação da Larissa. Meu pai, que havia sido como um segundo pai para Larissa depois que o pai dela morreu, havia descoberto toda a verdade sobre a traição. E ele estava furioso. Ele disse que nunca imaginou que alguém da nossa família fosse capaz de uma coisa dessas. Que a Larissa desonrou não só você, mas toda a família. Minha mãe continuou contando que houve uma discussão terrível na casa dos meus pais, onde Larissa foi confrontada por toda a família. Tios, tias, primos, todos ficaram sabendo do que havia acontecido. Ela tentou se justificar. Disse que vocês não estavam felizes há muito tempo, que ela e o Rafael se apaixonaram de verdade. Mas ninguém quis ouvir. E como vocês souberam de tudo? Perguntei, curiosa. Foi a Clara. Ela contou tudo para seu pai numa das visitas. Ela estava muito revoltada. Disse que não aguentava mais fingir que não sabia de nada nas reuniões de família. Senti uma mistura de alívio e tristeza. Alívio porque finalmente a verdade havia vindo à tona. Porque eu não era mais a única que sabia o que realmente havia acontecido. Tristeza, porque isso significava o fim definitivo da Larissa como parte da nossa família. Ela saiu de casa chorando. Minha mãe continuou. Disse que ninguém tentou entender o lado dela, que todo mundo estava sendo injusto. E o que vocês disseram? Seu pai foi muito claro. Enquanto ela estivesse com esse homem, ela não era mais bem-vinda na nossa casa. E que se ela achava que estava sendo injustiçada, que procurasse a família dele para acolher ela. Desliguei o telefone com sentimentos contraditórios. Por um lado, me sentia vindicada. Finalmente alguém havia reconhecido publicamente que eu era a vítima na história, que eu havia sido traída e humilhada. Por outro, sentia pena da Larissa. Ela havia perdido não apenas a família, mas também a ilusão de que o romance com Rafael seria um conto de fadas. Foi Dr. Roberto quem me deu a notícia que mudaria tudo. Estávamos trabalhando numa sexta-feira à tarde, quando ele me mostrou uma mensagem no celular. Helena, você conhece esse Rafael? Está nas notícias locais. Olhei para a tela e senti o mundo girar. Era uma matéria sobre um escândalo na construtora onde Rafael trabalhava. Aparentemente, ele havia sido pego falsificando documentos e superfaturando obras públicas. Estava sendo investigado por corrupção e peculato. É meu ex-marido? Murmurei. Nossa, sério? Que situação? Li a matéria inteira com crescente incredulidade. Rafael, o homem que eu havia admirado por sua ética profissional, que sempre falava sobre a importância da honestidade nos negócios, estava sendo acusado de crimes graves. Mas a parte que mais me chocou foi uma entrevista que ele deu negando as acusações. Na foto que acompanhava a matéria, ele estava ao lado de Larissa, que foi identificada como sua namorada, que o apoia integralmente neste momento difícil. Namorada, nem mesmo esposa. Após destruir um casamento, ela havia se tornado apenas a namorada. Você está bem? Dr. Roberto perguntou, notando minha expressão. Na verdade, estou ótima, respondi. E percebi que era verdade. Vendo aquela foto, vendo Rafael com o rosto tenso e preocupado, vendo Larissa ao seu lado com uma expressão forçada de apoio, eu finalmente entendi algo fundamental. Eu havia escapado de uma vida que estava destinada à ruína.
Se eu tivesse continuado casada com Rafael, estaria agora dividindo não apenas a cama com ele, mas também suas consequências legais. Estaria sendo questionada pela polícia, tendo minha reputação manchada por associação, possivelmente perdendo meu emprego. Sabe o que é mais irônico? Comentei com o Dr. Roberto. Se eles não tivessem me traído, eu estaria no meio dessa confusão agora. Às vezes, as piores coisas que nos acontecem acabam sendo bênçãos disfarçadas, ele disse, e eu nunca havia concordado tanto com uma frase. Naquela noite, Clara me ligou. Você viu as notícias? Vi. E você sabe o que eu senti? Raiva? Satisfação? Alívio, respondi. Alívio imenso de não estar mais casada com ele. A Larissa deve estar surtando agora. Provavelmente. Mas ela fez sua escolha. Agora tem que lidar com as consequências. Nas semanas seguintes, o escândalo se espalhou. Rafael foi demitido e estava sendo processado criminalmente. Larissa perdeu o emprego. A loja onde trabalhava não queria associação com o escândalo. Eles tiveram que se mudar para um apartamento bem mais simples, e pelos comentários que chegavam até mim através de conhecidos mútuos, a relação estava se deteriorando rapidamente. Enquanto a vida deles desmoronava, a minha finalmente começava a florescer de verdade. Fui aprovada para o mestrado com bolsa integral. Minha pesquisa sobre dificuldades de aprendizagem estava ganhando reconhecimento na universidade. Helena, eu tenho uma proposta para você, Dr. Roberto disse numa manhã. A universidade está abrindo uma vaga para a coordenadora do novo centro de psicopedagogia. É meio período, então você pode continuar dando aulas na escola. Interessada? Interessada? Eu estava extasiada. Era exatamente o tipo de oportunidade que eu sempre havia sonhado, mas que nunca tinha coragem de buscar. Eu aceito, disse imediatamente. Não quer nem saber do salário primeiro? Ele riu. Não preciso. Sei que é uma oportunidade que pode mudar minha vida. E mudou mesmo. Em poucos meses, eu estava coordenando projetos importantes, orientando estudantes, publicando artigos. Meu nome começou a circular nos círculos acadêmicos da cidade como uma referência na área. Foi numa dessas conferências que o inesperado aconteceu. Eu estava apresentando um trabalho sobre desenvolvimento emocional e aprendizagem. Quando vi, no fundo do auditório, uma figura familiar. Era Rafael. Ele estava diferente, mais magro, com olheiras, roupas menos cuidadas. Mas estava ali, me observando com uma expressão que não consegui decifrar. Terminei minha apresentação recebendo uma salva de palmas entusiasmada. Várias pessoas vieram me cumprimentar, fazer perguntas, trocar cartões. Eu estava no meu elemento, confiante, brilhando. Quando finalmente consegui me libertar da multidão de interessados na minha pesquisa, procurei por Rafael, mas ele havia desaparecido. Conhece aquele homem que estava ali no fundo? Perguntei para Dr. Roberto, apontando para o lugar onde Rafael havia estado. Qual homem? Deixa pra lá. Deve ter sido impressão minha, mas não foi impressão. 2 horas depois, quando saí da universidade, Rafael estava esperando no estacionamento, encostado no meu carro. Helena! Rafael! Ficamos nos encarando por alguns segundos. Ele parecia muito menor do que eu lembrava. Você está linda, ele disse finalmente. E... impressionante. Sua apresentação foi brilhante. Obrigada. Podemos conversar? Só alguns minutos? Hesitei. Parte de mim queria simplesmente entrar no carro e ir embora, mas outra parte estava curiosa para ouvir o que ele tinha a dizer. 5 minutos. Concordei. Eu estraguei tudo, Helena. Estraguei a melhor coisa que já tive na vida. Não respondi. Apenas o olhei esperando que continuasse. Você estava certa sobre tudo. Sobre a Larissa. Sobre mim. Sobre como eu te tratei. Eu te fiz questionar sua própria sanidade quando você estava absolutamente certa. E eu peço desculpas. Sei que não serve de nada agora. Sei que não muda nada do que aconteceu, mas eu preciso que você saiba. Você não merecia nada daquilo. Eu sei que não merecia, Rafael. Sempre soube. E eu mereço tudo o que está acontecendo comigo agora. Todos os problemas, todas as consequências. É justiça. Olhei para ele. Realmente olhei. Vi um homem quebrado que havia perdido tudo por causa de suas próprias escolhas. Esperei sentir satisfação, raiva,
ou pelo menos alguma emoção forte. Mas tudo que senti foi vazio. Ele não significava mais nada para mim. A Larissa terminou comigo semana passada. Ele continuou. Disse que não aguentava mais a pressão, os problemas financeiros, a situação toda. Sinto muito, disse. E percebi que realmente sentia. Não por ele, mas pela situação como um todo. Não, você não sente. E não deveria mesmo. Eu não mereço sua compaixão. Ele estava certo. Helena, eu só quero que você saiba uma coisa. Vendo você hoje, vendo a mulher incrível que você se tornou, eu finalmente entendo o que perdi. E não foi só você que eu perdi. Foi a chance de ser uma pessoa melhor ao seu lado. Ficamos em silêncio por alguns segundos. Você vai ficar bem? Perguntei, mais por educação do que por interesse real. Eu vou ter que ficar, não é? Vou ter que encontrar um jeito de reconstruir minha vida e talvez um dia me tornar alguém de quem eu possa me orgulhar. Espero que consiga, disse, e era verdade. Helena? Sim, obrigado. Pelo quê? Por me mostrar, mesmo sem querer, o que é ser uma pessoa íntegra. Você nunca tentou se vingar, nunca tentou me destruir, mesmo tendo motivos para isso. Você simplesmente seguiu sua vida e se tornou uma versão ainda melhor de quem já era. Entrei no carro sem dizer mais nada. Quando olhei pelo retrovisor, Rafael ainda estava parado no estacionamento, vendo-me partir. 6 meses depois daquele encontro, minha vida havia mudado ainda mais. Fui convidada para dar palestras em outras universidades. Minha pesquisa estava sendo citada em trabalhos acadêmicos importantes e eu havia sido promovida a diretora do Centro de Psicopedagogia. Mas a mudança mais significativa foi pessoal. Doutor Roberto, ou melhor, Roberto, como passei a chamá-lo fora do ambiente profissional, havia se tornado muito mais do que um colega de trabalho. Helena, eu preciso te contar uma coisa, ele disse numa sexta-feira, depois de mais uma reunião bem-sucedida sobre nossa nova pesquisa. O quê? Eu estou apaixonado por você. Meu coração disparou, mas não de susto. Era como se eu já soubesse, como se estivesse esperando por aquelas palavras há meses. Eu também estou apaixonada por você, respondi, e vi o alívio e a alegria se espalharem pelo rosto dele. Sério? Mesmo com toda a bagunça da sua vida anterior, com todos os problemas? Roberto, interrompi, colocando a mão no rosto dele. Você me ajudou a lembrar de quem eu sou. Me ajudou a construir uma vida da qual eu me orgulho. Como eu não poderia me apaixonar por alguém assim? Nosso primeiro beijo aconteceu ali mesmo, na sala do Centro de Psicopedagogia, entre pilhas de pesquisas e projetos que representavam tudo o que eu havia construído sozinha. Era tão diferente de tudo o que eu havia sentido antes. Não havia jogos, mentiras, segundas intenções. Era puro, verdadeiro, baseado em respeito mútuo e admiração genuína. Você tem certeza de que está pronta para um novo relacionamento? Roberto perguntou naquela noite, enquanto jantávamos em sua casa. Mais pronta do que nunca, respondi. Mas desta vez, eu sei exatamente quem eu sou e o que eu mereço. E não vou aceitar menos do que isso. E o que você merece? Honestidade. Respeito. Um parceiro que me valoriza e que se orgulha de estar comigo. Alguém que me incentiva a crescer, não alguém que me diminui. Posso ser essa pessoa para você? Você já é, disse. E era a mais pura verdade. 1 ano depois, eu estava organizando os últimos detalhes para minha defesa de mestrado, quando Clara me ligou com uma notícia surpreendente. Helena, você não vai acreditar. A Larissa apareceu na casa da mamãe hoje. Como assim apareceu? Ela está grávida, Helena. Grávida e sozinha. Veio pedir para voltar para a família. Senti um nó no estômago. Grávida. E o que vocês disseram? Papai ficou furioso. Disse que ela fez sua escolha e agora tinha que arcar com as consequências. Mas mamãe, você conhece a mamãe. Ela ficou com pena. E o Rafael? Pelo que a Larissa contou, ele desapareceu quando soube da gravidez. Simplesmente sumiu. Ninguém sabe onde ele está. Desliguei o telefone com sentimentos contraditórios. Parte de mim sentia pena de Larissa. Ninguém merecia passar por uma gravidez sozinha. Mas outra parte não conseguia esquecer de como ela havia destruído minha vida por alguns meses de paixão. O que você está pensando? Roberto perguntou, notando minha expressão pensativa. Contei a ele sobre a ligação da Clara.
E como você se sente em relação a isso? Triste por ela, com raiva dela, aliviada por não ser eu. Tudo ao mesmo tempo. É normal ter sentimentos contraditórios. Ela foi importante na sua vida por muito tempo. Foi. E de certa forma ainda é. Se ela não tivesse feito o que fez, talvez eu nunca tivesse descoberto minha força interior. Roberto me abraçou. Você vai fazer alguma coisa? Pensei por alguns segundos. Vou visitar ela, não para perdoar ou para esquecer, mas para fechar esse ciclo de vez. Encontrei Larissa numa pequena casa alugada na periferia da cidade. Ela estava visivelmente grávida, com uns 5 ou 6 meses. Parecia cansada, mais velha, mais frágil. Helena, ela disse quando abriu a porta com surpresa e apreensão na voz. Oi, Larissa. Você soube? Clara me contou. Posso entrar? Ela hesitou por um momento, mas acabou abrindo a porta. A casa era simples, quase vazia, muito diferente do nosso antigo lar, onde ela havia vivido confortavelmente às minhas custas. Como você está? Perguntei, sentando na única poltrona da sala. Fisicamente bem, emocionalmente. É complicado. E o Rafael? Ela baixou a cabeça. Ele fugiu. Quando contei sobre a gravidez, ele disse que não estava preparado para ser pai, que não podia assumir mais responsabilidades com toda a situação legal dele. Sinto muito. Você sente mesmo? Depois de tudo que eu fiz com você? Olhei para ela. Realmente olhei. Vi uma mulher quebrada, que havia apostado tudo numa paixão destrutiva e perdido. Perdeu a família, perdeu o homem, perdeu a estabilidade. Sim, eu sinto. Não por ter perdido o Rafael. Isso foi o melhor que aconteceu na sua vida, mesmo que você não perceba ainda. Sinto por você estar sozinha numa hora dessas. Lágrimas começaram a rolar pelo rosto dela. Eu estraguei tudo, Helena. Estraguei nossa amizade, estraguei a família, estraguei minha vida. E para quê? Por um homem que nem teve coragem de assumir as consequências dos próprios atos. Por que você fez aquilo, Larissa? Eu realmente preciso entender. Ela ficou em silêncio por alguns minutos, limpando as lágrimas. Ciúmes, disse finalmente. Ciúmes de você. De mim? Você sempre teve tudo o que eu queria. Uma família estável, pais que se orgulhavam de você, um casamento aparentemente perfeito, uma carreira sólida. E eu tinha apenas minha aparência. Quando essa começou a não ser suficiente, quando as coisas não deram certo em São Paulo, eu voltei aqui me sentindo um fracasso total. Ela continuou, a voz cada vez mais embargada. E aí eu vi você com sua vida perfeita, com seu marido lindo e atencioso, com sua casa bonita, e eu quis um pedaço daquilo. Comecei flertando com o Rafael só para me sentir desejada de novo. Não esperava que as coisas fossem tão longe. Mas foram. E quando percebeu que estava correspondendo, uma parte doentia de mim ficou satisfeita. Finalmente eu estava tirando algo de você, ao invés de ser sempre a que ficava com as sobras. A honestidade brutal dela me chocou. Era terrível, mas ao menos era verdade. Você sabe que destruiu minha vida por alguns meses, né? Eu sei. E sabe o que é pior? Descobrir que o homem pelo qual destruí tudo não valia nada. Que ele era capaz não só de trair a esposa, mas de abandonar uma mulher grávida também. E agora? Agora eu vou criar meu filho sozinha e torcer para conseguir perdão de Deus e da família um dia. Levantei-me para ir embora. Helena? Sim? Obrigada por ter vindo aqui. Você não me deve nada, mas mesmo assim veio. Eu vim por mim, Larissa, para conseguir seguir em frente completamente. Você conseguiu se libertar de tudo isso. Conseguiu construir uma vida nova. Eu vi nas redes sociais, você está brilhante, com uma carreira incrível. Estou. E sabe por quê? Porque eu escolhi usar a dor como combustível para crescer, ao invés de me deixar destruir por ela. E o Roberto? Vocês estão juntos? Sorri pela primeira vez desde que havia chegado ali. Estamos. E é completamente diferente de tudo que eu já vivi. É baseado em verdade, respeito, admiração mútua. Vocês vão casar? Provavelmente. Mas desta vez, só quando tivermos absoluta certeza de que é isso que queremos. Não há pressa. Cheguei à porta e me virei uma última vez. Larissa, eu espero que você consiga se reconstruir. Espero que encontre um jeito de ser feliz, sem precisar destruir a felicidade de outras pessoas. Helena, sim? Me perdoa?
A pergunta ficou no ar por alguns segundos. Perdoar. Era isso que eu precisava fazer para me libertar completamente? Eu te perdoo, disse finalmente. Não pelo que você fez comigo, mas pelo que você fez com você mesma. Você jogou fora uma família inteira por uma ilusão. Saí daquela casa me sentindo verdadeiramente livre. Não havia mais raiva, ressentimento ou mágoa. Havia apenas a certeza de que eu havia crescido, evoluído, me tornado uma pessoa melhor através da dor. Hoje, 2 anos depois de descobrir meu marido na cama com minha prima, eu sei que aquele foi o melhor dia da minha vida. Parece estranho dizer isso, mas é verdade. Foi o dia em que minha vida real começou. Defendi meu mestrado com louvor e já estou começando o doutorado. Roberto e eu nos casamos numa cerimônia pequena e íntima, cercados apenas das pessoas que realmente importam. Não foi um casamento de princesa como o primeiro. Foi um casamento de mulher consciente, que sabe exatamente o que quer e com quem quer estar. Minha pesquisa sobre dificuldades de aprendizagem virou referência nacional. Já publiquei 3 artigos em revistas internacionais e fui convidada para dar palestras em congressos importantes. Meu nome é respeitado na área acadêmica, e eu me orgulho imensamente do que construí. Larissa teve uma menina linda, que se chama Sofia. Minha mãe, que tem um coração gigante, acabou se reconciliando com ela e ajuda com a criança. Eu mantenho uma distância respeitosa. Desejo o bem para ela, mas não somos mais próximas como éramos antes. Algumas pontes, quando quebradas, não podem ser completamente reconstruídas. Rafael. Bem, Rafael desapareceu mesmo. Ninguém sabe onde ele está, se conseguiu se reerguer ou se afundou de vez. Honestamente, não me importo mais. Ele virou apenas uma lembrança distante de quem eu era antes de me descobrir. Porque essa é a verdade. Eu precisava passar por tudo aquilo para descobrir quem eu realmente sou. Precisava ser quebrada para me reconstruir mais forte. Precisava ser traída para valorizar a honestidade. Precisava me sentir pequena para descobrir minha grandeza. Hoje eu sei que sou uma mulher forte, inteligente, capaz de grandes realizações. Sei que mereço amor verdadeiro, respeito genuíno e parceria real. E mais importante, sei que posso contar comigo mesma, aconteça o que acontecer. Se você está ouvindo isso e passando por algo parecido, se está se sentindo traído, humilhado, pequeno, eu quero que saiba uma coisa. A dor vai passar, mas a força que você vai descobrir em si mesmo vai ficar para sempre. Não se deixe destruir pelas escolhas ruins de outras pessoas. Use essa dor como combustível para se tornar a melhor versão de si mesmo. Porque no final das contas, a melhor vingança não é machucar quem te machucou. É se tornar tão feliz e realizado que a traição vira apenas um detalhe pequeno na sua história de superação. E olha, se alguém um dia te disser que você está imaginando coisas, que está sendo paranoico, que está exagerando, confie no seu instinto. Você sabe mais do que imagina. Você percebe mais do que querem que você acredite. Sua intuição é sua melhor amiga. Não deixe ninguém te convencer do contrário. Eu espero que minha história tenha tocado você de alguma forma. Se sim, deixe um comentário aqui embaixo me contando o que achou. E não esquece de dizer de que cidade você está ouvindo isso. Eu leio todos os comentários e fico muito feliz em saber que não estamos sozinhos nessa jornada de reconstrução e crescimento. E se você gostou da minha história, se inscreve no canal para ouvir outras experiências reais como essa. Porque todos nós temos cicatrizes, mas também todos nós temos a capacidade de transformar essas cicatrizes em sabedoria. Obrigada por ter me ouvido. Até a próxima.